A paz do Senhor, meus irmãos. Já foi abençoado aí? Só ouvi um amém. Quem já foi abençoado aí? Agora sim. Agora demonstra que os irmãos tomaram café agora à tarde. Estão dispostos. Quero liberar as crianças para o culto infantil, crianças de 2 a 12 anos. As crianças de 2 a 12 anos podem ir para o culto infantil. Enquanto as crianças saem, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Já deixa posicionado aí. Êxodo capítulo 3. O tema dessa mensagem, para aqueles que gostam de anotar, é a maior prioridade para um ano extraordinário. Irmãos, hoje é dia 14 de janeiro de 2024. Já estamos há 14 dias neste ano. O ano novo começou. Amém? O ano novo começou para você aí? Suas metas, seus planos, seus projetos estão acontecendo ou ainda vai ficar para amanhã? Aqueles que falaram que ia começar a academia, já começou ou já parou? Aí, ó. O ano já começou. E deixa eu fazer algo com os irmãos aqui. Em uma palavra, qual é o seu desejo e expectativa para esse ano? Alguém pode falar aí? Grita uma palavra aí. Você consegue fazer isso? Uma palavra, como é que vai ser o seu ano? Deixa eu ver. Ah, você copiou, irmão. E aí, mais? Hã? Conquista? Que mais? Hã? Feliz, sobrenatural. Busca em Deus. Busca em Deus. Tem a ver com a mensagem. Mais uma palavra. Salvação. O ano começou, irmãos. E não há nada de errado em a gente fazer planos, estabelecer nossos alvos, escrever nossas metas. Mas eu estava refletindo muito na virada desse ano sobre, diante de tanta coisa que eu escrevi, que eu tenho como alvo, como planejamento, eu fiquei pensando, e daí? Qual é a maior coisa? E a minha palavra para o ano de 2024 foi extraordinário. Eu quero um ano extraordinário. Eu quero um ano fora do comum. Eu quero um ano acima das médias. Mas aí eu fiquei pensando, para quê? Por quê? E eu fiquei refletindo sobre isso, irmãos, e Deus começou a me levar algumas coisas sobre, por exemplo, a motivação do nosso coração. Por que planejar determinadas coisas? Por que almejar determinadas coisas? E, na verdade, o que eu cheguei é que a maior prioridade da minha vida para esse ano deve ser a presença de Deus. A maior prioridade, eu acredito, seja a presença do Deus Todo-Poderoso na minha vida e na sua vida. Ainda que a gente faça planos, ainda que a gente escreva alvos, metas, objetivos, não há nada que possa tomar o lugar da presença de Deus. E interessante, irmãos, é que a presença de Deus ela está à nossa disposição. Mas a manifestação da presença gloriosa de Deus não depende dele, depende de nós. E eu fiquei pensando muito nisso, no quanto será priorizar essa presença de Deus. Buscar essa presença de Deus. Ainda mais nesse mundo que a gente vive de tantas coisas para fazer, tantas coisas para buscar,
tantas coisas para resolver. A desculpa do homem moderno tem sido já há muito tempo a falta de tempo. E interessante que tem uma frase que a gente vê aí direto na internet, que ela é atribuída a Billy Graham, nem sei se é de Billy Graham mesmo, mas atribui a ele essa frase que diz assim: a tecnologia e o entretenimento virtual veio para mostrar ao mundo que o fato das pessoas não buscar a Deus nunca foi a falta de tempo. WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo isso só serve para mostrar para mim e para você que não é a falta de tempo que as pessoas não buscam ao Senhor. Falta de tempo não é uma desculpa. Não pode ser, não deveria ser. Então, pensando um pouco sobre isso, se eu conseguir, no tempo que eu tenho, eu quero falar aqui sobre 2 personagens, onde um buscou muito a presença do Senhor, e outro buscou a presença do Senhor, mas publicamente trouxe uma prioridade na vida dela de uma forma muito especial. E eu vou tentar aqui falar sobre esses 2 personagens ainda hoje. E o primeiro que eu quero falar é Moisés. Em Êxodo capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queimava. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Irmãos, o que eu percebo nesse texto aqui? Moisés estava trabalhando, pastoreando as ovelhas, o rebanho. Mas, de repente, ele é atraído à presença de Deus. E de imediatamente Moisés começa a caminhar na direção da presença de Deus. Ele para tudo o que está fazendo. Ele para o seu trabalho, ele para o seu exercício. E caminha na direção da glória de Deus. E a Bíblia vai nos mostrar que esse encontro com a presença de Deus, esse encontro com a glória de Deus foi tão poderoso que muda a vida de Moisés. Em Tiago 4,8 está escrito: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. E é interessante porque Moisés, ele vai ter, irmãos, uma vida extraordinária. Assim eu considero. Um homem que foi usado por Deus de forma poderosa. Milagres onde Deus operou através da vida de Moisés, que não há outra palavra a dizer senão, a não ser dizer que foi realmente extraordinário. O cuidado de Deus com esse homem, o zelo de Deus com Moisés, foi algo poderoso. E naquele encontro, Deus então entrega uma missão para Moisés. Qual é? Libertar o povo do Egito. O Egito é uma tipologia do sistema do mundo, assim como Israel é uma tipologia da igreja. Mas Deus havia entregado essa missão, mas com um propósito e um objetivo. O povo deveria adorar a Deus. E para onde que Moisés então ia levar o povo? Havia um objetivo maior, que era a terra prometida. O sonho maior era a terra prometida.
Mas antes da terra prometida, havia uma instrução de Deus. Porque Deus havia dito assim para Faraó, através de Moisés: deixa o meu povo ir para que me sirva no deserto, para que me adore. Moisés, então, a partir daí, ele também tem uma certeza no seu coração que é o seguinte: levar o povo à terra prometida precisava de algo antes. Levar o povo a ter um encontro com Deus. Porque não fazia sentido entrar na terra prometida se o que prometeu a terra não estivesse lá, sim ou não? Vai juntando as peças aí. Entrar na terra prometida, irmão, só vale a pena se aquele que prometeu estiver conosco. Então, assim como Moisés foi impactado, Moisés também tem uma missão de levar aquele povo a adorar a Deus. Não é simplesmente libertar, não é simplesmente tirar aquele povo dali. É levar o povo ao monte. É levar aquele povo a ter uma experiência, a mesma experiência que ele teve naquela sarça. A levar aquele povo a ter uma experiência com Deus, face a face com o Senhor. E isso é tão interessante, irmãos, porque se o povo chegasse na terra prometida sem a revelação de Deus, eles fariam daquele lugar uma terra de idolatria. Eles fariam daquele lugar, com certeza, uma cópia do Egito. E aí você vai entender por que aquele povo ficou 40 anos no deserto e uma geração morreu no deserto, antes de entrar na terra. Porque ainda não tinha um coração preparado. Porque ainda não tinha um coração sedento pelo dono da terra. Ainda não tinha um coração pronto para ter um encontro com o Senhor. E é interessante, irmãos, que aquele encontro com Deus mudou tanto a vida de Moisés, que trouxe também a revelação do chamado dele. Um pouquinho antes desse encontro, Moisés ainda estava no Egito, criado como príncipe, teve as melhores instruções, teve uma educação de general, foi instruído com os melhores cientistas. Mas havia no coração de Moisés algo que clamava, havia no coração de Moisés algo que ardia. Ainda que num primeiro momento talvez ele não entendesse bem. Mas num dia que ele viu um egípcio maltratando um hebreu, aquilo explodiu dentro dele. E ele então passa a ter consciência que havia algo maior dentro dele, de proteger aquele povo. Mas aí é que está o detalhe, irmãos. É que não basta ter uma simples consciência do nosso chamado. Não basta ter apenas uma simples consciência do que temos que fazer. O que a gente precisa é de revelação. E então Moisés se explode. Mata um egípcio. E o que ele tem que fazer? Ele tem que fugir dali. Porque naquele momento ele agiu na força do braço. Naquele momento, ainda que houvesse algo no coração dele queimando, ele agiu na sua própria força. Mas agora Moisés tem um encontro com o Senhor e Deus entrega a revelação do chamado dele. E agora não é por Moisés, agora é Deus fazendo através de Moisés. Agora é Deus falando através de Moisés. Agora é Deus abrindo o mar vermelho através de Moisés. Agora é Deus cuidando da liderança de Moisés, levando um povo num deserto. De dia, coluna de uma nuvem, guardando aquele povo. À noite, uma coluna de fogo. Agora é Deus na vida de Moisés. Irmãos, e isso é a importância da gente buscar a presença de Deus. Porque é na presença de Deus que nós vamos ter a revelação do nosso chamado. É na presença de Deus que nós vamos ter a verdadeira instrução para aquilo que nós realmente devemos fazer.
Por isso que eu iniciei dizendo que é lícito fazer planos. É muito bom. Mas se tudo isso não estiver permeado na presença de Deus, irmãos, vai faltar instrução, vai faltar revelação, vamos fazer muita coisa na força do próprio braço. Vamos entrar em lugares onde jamais deveríamos entrar. Vamos vivenciar situações que talvez jamais precisávamos ter vivenciado. E é a presença de Deus que vai nos dar a revelação necessária. É a presença de Deus que vai nos dar a instrução do nosso chamado. É a presença de Deus que vai nos encher do Espírito Santo todos os dias. E é interessante que a gente vai então discorrendo na vida de Moisés. E esse chamado dele vai crescendo, vai avançando. E Moisés sabia o que havia o transformado. Era aquele encontro de comunhão íntima. Você vai vendo a história de Moisés ao longo da Bíblia, e você vê que Moisés então começa a priorizar essa presença. Ele busca essa presença. Olha o que Moisés fala. Em Êxodo 33:15, Moisés diz assim: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Olha o que ele diz também, em 33:13. Agora, pois, sei, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças conhecer neste momento o teu caminho, para que eu te conheça ainda mais. E olha o que ele fala também em 33:18. Rogo-te, me mostra a tua glória. São palavras de alguém que um dia teve encontro com Deus e nunca mais quis perder essa presença. É a palavra de alguém que um dia foi marcado com fogo. E quem é marcado com fogo, irmão, nunca mais pode voltar a ser a mesma pessoa. É as palavras de alguém que um dia foi transformado pela revelação de um encontro genuíno com Cristo. Independente dos nossos sonhos, independente dos nossos planos, para este ano de 2024, a nossa maior motivação deve estar na presença gloriosa de Jesus, irmãos. Porque senão, a gente vai agir na força do próprio braço. Senão, os nossos planos vão ficar perdidos. Porque vai faltar revelação. Ainda que você tenha consciência de muita coisa, se faltar revelação, irmãos, a consciência não é capaz de fazer você agir. Simples consciência não é capaz de você se transformar. É a revelação da palavra de Deus na sua vida que vai te impactar e te impulsionar para fazer o que é preciso fazer. É só isso. É a presença de Deus. E eu quero que você agora segura esse exemplo de Moisés aí. E eu quero te dar mais um exemplo. Que é o exemplo de Maria. Qual Maria? Maria de Betânia. Irmã de Marta e de Lázaro. Essa mulher também tem algo muito interessante. Porque ela tem acesso à presença de Jesus. Mas a sua família também tem. A sua irmã Marta também tem. O seu irmão Lázaro também tem. Maria, Marta e Lázaro são da mesma família. Ali, tudo indica que eles são do mesmo núcleo familiar mesmo. Não são pais diferentes. Não, tudo indica que sejam do mesmo núcleo familiar. E nos contextos bíblicos que nós temos, tudo indica também que sejam da mesma casa. A Bíblia fala 3 vezes sobre essa família. Em contextos com Jesus. Um está em Lucas 10, outro em João 11, e depois em João 12. Nesses 3 contextos em que Jesus está com essa família, Maria, Marta e Lázaro, Jesus ali tem um relacionamento com eles. Mas é interessante que cada um diante de Jesus vai ter um comportamento. Cada um diante de Jesus tem um posicionamento. E eu quero que você grave essa palavra, posicionamento. Vamos dizer? Diga, posicionamento.
E é uma palavra muito importante, irmãos. Muito importante. Em paralelo, deixa eu te contar uma história que eu achei muito interessante. Eu ouvi essa história esses dias e deixa eu compartilhar com os irmãos. Havia um homem que estava para viajar e ele se direcionou ao aeroporto. Chegando no aeroporto, ele chegando na entrada do aeroporto, assim que ele se aproximou das portas, as portas se abriram automaticamente. Algo normal, natural, né? Nos dias de hoje, essas portas de abrir automático já é algo muito normal nos estabelecimentos. Mas tudo bem, ele entrou no aeroporto. Só que ele resolveu ir ao banheiro. E ao ir ao banheiro, quando ele se aproxima da porta, a porta também se abre. E aí, ele já começou, né, a falar, nossa, até a porta do banheiro aqui é automática. Então, ali no banheiro, ele assenta no vaso sanitário, faz suas necessidades. Quando ele se levanta, a descarga aciona automaticamente e ele percebe que a tampa do vaso corre um plásticozinho automático. E então ele fica mais impressionado ainda. Meu Deus, mas tudo nesse aeroporto parece que é automático. Ele vai então à pia daquele banheiro, quando ele chega ali, a torneira abre. Jorra água. Ele estende a mão para achar o lugar de abrir, não, a água jorra. E aí ele lava as mãos, ele vai sair do banheiro, a porta abre de novo, ele sai e ele pensa, meu Deus, como é bom tudo ser automático. Mas aí uma voz queimou no coração dele, dizendo, você não entendeu nada. E ele percebe que é Deus querendo trazer algo para ele. Ele fala, Senhor, o que foi que eu não entendi? Então ele sente queimar no coração dele, na mente dele, uma voz dizendo, não é que as coisas funcionam automático. Elas só estão funcionando porque você está se posicionando para que elas funcionem. A porta se abriu porque você se posicionou de frente dela. A torneira jorrou água porque você posicionou as mãos diante dela. Então Deus entregou aquela mensagem para ele. Há portas que vão se abrir quando você se posicionar. Segura essa historinha aí. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 38. Diz assim, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe, me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, olha que interessante. Pelos contextos bíblicos, a gente tem que Lázaro era um amigo de Jesus, uma pessoa muito próxima. Já era ali algo normal na caminhada de Jesus e seus discípulos visitá-los, estar na casa deles. Agora imagina essa situação, Jesus chega ali, Jesus e mais 12, no mínimo, que poderia ter mais. Bate a porta, quem atende? Marta. Aí pensa comigo agora as irmãs, você que é dona de casa.
chegam os seus amigos, após uma viagem, no mínimo 13 homens. E as viagens a pé, irmãos. Todos com fome. Qual é o normal? Qual é uma atitude normal? É servi-los. É cuidar de servi-los. E Marta então vai fazer isso. Ela vai fazer algo normal. Ela vai fazer algo muito lícito, muito digno. Ela vai para a cozinha, ela vai preparar as coisas para servir Jesus e os discípulos. Mas Maria, naquele momento em que Jesus entra na sua casa, a Bíblia nos mostra que ela senta aos pés de Jesus para ouvir. E Marta, então, indignada, vai: Jesus, mas eu estou aqui trabalhando, minha irmã está aí só te ouvindo. Você não vai falar para ela vir aqui me dar uma forcinha, não? E aí, irmãos, Marta tem uma resposta que eu acho que ela não queria. Porque Jesus fala para ela que Maria escolheu a boa parte. Porque, na verdade, irmãos, o que está em jogo aqui não é o que é devido ou o que não é devido, o que é lícito ou não, o que é digno de ser feito ou não. O que está em questão aqui é o que é mais importante. Existem coisas na minha vida e na sua vida que são importantes e que são urgentes. Saber diferenciar o que é importante e o que é urgente muda o jogo na nossa vida. Você não pode passar esse ano de 2024 afundado em urgências e deixando o que é mais importante de lado. Tem muita gente correndo, apagando incêndio, apagando fogo, correndo atrás de urgência e deixando o que é importante. E quando chegar no final do ano, você vai olhar para trás e vai: mas espera aí, mas por que minha vida não avançou? Parece que o ano passou, mas parece que eu não dei um passo à frente. É porque você não cuidou do que era mais importante. Você só ficou apagando incêndio, cuidando de urgência. E mais um pouquinho à frente, em outro contexto, em João capítulo 11, abre aí rapidinho. Eu vou tentar ler os textos. João capítulo 11. Evangelho de Jesus segundo João. João 11. Nós temos aqui, irmãos, um outro contexto, que é o contexto onde Lázaro estava doente. Deixa eu narrar um pouquinho a história para a gente ganhar tempo. Lázaro estava doente. Eles mandam um recado para Jesus. Mandam um recado para Jesus dizendo o seguinte: aquele que você ama está doente. Vem depressa. Eles tinham a certeza que se Jesus chegasse lá, Lázaro seria curado. Então eles mandam um recado para Jesus. Mas aí acontece o seguinte: Jesus não vai na hora. Jesus dá aquela segurada. E quando Jesus resolve ir, já são 4 dias. Sabe o que aconteceu? Lázaro já estava morto. E então, eu quero ler com você a partir daqui. João 11, 20. Olha que interessante. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que te pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que devia vir ao mundo. E depois de dizer isto, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse: o mestre está aqui, está chamando você.
Irmãos, presta atenção no que está acontecendo aqui neste diálogo. Lázaro morreu. E o que ficou no ar é, por que Jesus não veio? O mestre, o amigo íntimo da família, que sempre estava lá com eles, que sempre era servido por Marta, por Maria. Por que Jesus não foi? Por que Jesus demorou tanto? E a Bíblia fala que Marta é a primeira a sair de casa quando ela fica sabendo que Jesus está chegando e ela vai ao encontro dele. E ela já chega afirmando, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E é interessante, irmãos, que agora vai começar um diálogo. E Jesus vai respondendo Marta. E Marta vai respondendo Jesus. E sabe como que termina esse diálogo? Ela vira as costas para Jesus, vai embora, chega em casa e vira para Maria. Vai encontrar com Jesus, ele quer falar com você. E Jesus fica lá onde ele estava. Ele não se mexe. Porque quando você percebe, o que aconteceu aqui nesse diálogo? Ela falou, Senhor, ela joga uma indignação para cima de Jesus. E Jesus então afirma a ela, o seu irmão vai ressuscitar. E ela agora joga para o futuro. Apela para uma teologia que não faz sentido. Ela diz, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí Jesus é como se ele estivesse dizendo para ela, Marta, já que você está falando de teologia, já que você está falando de ressuscitar, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou a ressurreição. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele pergunta para ela, você crê nisso? Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Aqui tem uma família, irmãos, de 3 irmãos. Cada um se posiciona de Jesus de uma forma diferente. Marta lança uma indignação para cima de Jesus, fala de teologia, fala da ressurreição dos últimos dias. E no final do diálogo, ela vira as costas e vai embora. Chega em casa, vira para Maria, vai lá falar com Jesus, ele quer falar com você. Agora presta atenção no que vai acontecer. Porque a Bíblia fala agora, logo em seguida, que Maria sai de casa correndo para encontrar Jesus. Olha só. Jesus ainda, versículo 30. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando-o em casa seguiram-no, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria se prostrou aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu não sei se você percebeu, mas ela falou a mesma coisa que Marta falou. Você percebeu isso ou não? Lá no versículo 21, Marta disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Agora Maria fala a mesma coisa. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Só que agora é diferente. Agora é diferente porque Jesus não consegue nem dar uma resposta para ela. Jesus não fala com Maria. No versículo 33 diz, ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Você entendeu o que aconteceu aqui? Jesus não fala com Maria. A posição de Maria foi diferente.
O posicionamento de Maria foi tão forte que impactou o Filho de Deus por dentro. Gente, é a Bíblia que está falando. Ao ver Maria, agitou-se no espírito e perturbou-se. Jesus foi impactado quando Maria chega, se prostra e começa a chorar. E presta atenção. Ele fala com ela. Olha a fala dele. Onde colocaram Lázaro? Cadê Lázaro? Eu vou chamar ele. Cadê Lázaro? Eu vou ressuscitar ele. A primeira irmã veio, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Eu sei, ele vai ressuscitar lá não sei aonde, lá na ressurreição dos últimos dias. Eu sei mesmo que o Senhor é aquele que haveria de vir. Virou as costas e foi embora. Vai lá ver Jesus, ele quer te ver. Agora aqui está uma mulher que se prostrou diante de Jesus chorando. E Jesus não aguenta. O espírito dele é abalado. Imediatamente Jesus pergunta, cadê Lázaro? Aonde vocês colocaram Lázaro? Aqui está a diferença, irmãos. Duas pessoas, duas irmãs da mesma casa. Uma fala aonde as duas falaram a mesma coisa. Mas uma voltou de mão a banana, a outra volta com milagre para casa. O que muda? Posicionamento correto. As duas tiveram acesso a Jesus, as duas estavam diante de Jesus, mas um posicionamento correto de fé, a porta do milagre se abre. Um posicionamento correto. A porta se abriu. O milagre aconteceu. Que milagre? Lázaro ressuscitou, 4 dias morto. A Bíblia fala de 3 ressurreições que Jesus opera, tirando a dele próprio. A ressurreição de uma menina que tinha morrido no dia, filha de Jairo, se não me falha a memória. Ela morreu no dia, Jesus chega lá e ela ressuscita. Depois, numa caminhada, Jesus para um cortejo. Aquele morto estava morto há um dia. Jesus vai e ressuscita aquele jovem. Agora que Lázaro, morto há 4 dias, Jesus vai e ressuscita. Sabe o que isso nos mostra? Não há limites para o poder de Deus. Não importa se morreu hoje, vai ressuscitar. Não importa se está um dia morto, vai ressuscitar. Não importa se está 4 dias morto, vai ressuscitar. Não há limites para Deus. Não há limites, não há impossível para Deus. Mas lembra que eu disse no início? A manifestação da presença de Deus não depende dele, depende de mim. Porque a obrigação de crer não é dele, é minha. Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas a obrigação de crer é minha e sua. Senhor, já cheira mal, tem 4 dias. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Irmãos, partindo para a conclusão, deixa eu te dizer algo. Ainda nesse diálogo em que Marta teve com Jesus, é impressionante perceber algumas coisas que estão nos nossos dias de hoje. Você vê que Marta está muito presa ao passado. Primeiro, a frase dela, se o Senhor estivesse aqui, mostra alguém que está ainda presa no passado. Logo em seguida, Jesus diz, seu irmão vai ressuscitar. Ela diz, não, vai ressuscitar lá. Aí ela sai do passado e imediatamente vai para o futuro. Deixa eu te dizer uma coisa. Nesses tempos em que nós estamos vivendo, nós temos visto claramente o diabo agir em 3 frentes. Ou ele prende a pessoa no passado e aprisiona na depressão,
Ou ele prende a pessoa no futuro e mergulha ela em ansiedade, ou ele prende ela nas distrações, no entretenimento e no trabalho e tira ela do agora, do hoje. Não permita com que Satanás roube o seu tempo. Não permita com que Satanás roube o seu hoje, o seu agora. A eternidade não é sobre futuro e muito menos sobre passado. É sobre um presente eterno. Jesus vem e ele diz, eu sou. É agora, é hoje. E é interessante, irmãos, que é tão importante buscar a presença de Deus, mas também é muito importante saber se posicionar, saber se colocar da maneira correta, saber se colocar diante de Jesus e se posicionar nessa geração de uma maneira certa. Queria que você ficasse de pé. Voltando um pouquinho em Moisés, olha que interessante. Moisés é conhecido como um homem que falou com Deus face a face. Mas também houve um momento em que Moisés, por causa de um posicionamento errado, ele deixa de entrar na terra prometida. Aquele que era conhecido por falar com Deus face a face, um posicionamento errado, tira ele da terra prometida. Que neste ano de 2024, a presença do Senhor seja a nossa maior prioridade. Assim como Moisés, buscar essa presença com toda a nossa força. Mas assim também como Maria, posicionar-se diante dessa presença, colocando essa presença como a maior prioridade, como a coisa mais importante nas nossas vidas. Que as urgências desse ano não venham nos roubar, irmãos. Que as distrações não venham nos roubar. Assim como Moisés, busque a presença de Deus no dia que se chama hoje, é agora. Hoje é o 14º dia do ano. O que já mudou na sua vida de oração? O que já mudou na sua vida de busca por Deus? Na sua fome por Deus? Assim como Maria, se posicione. Se posicione. Projetando em Jesus a coisa mais importante. Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Jesus, pela oportunidade. Por mais uma oportunidade de estar na tua casa. Senhor, eu oro para que neste ano de 2024, que nós tenhamos o Senhor como nossa maior e máxima prioridade. Que a tua presença venha nos impactar. Que a tua presença venha trazer, Jesus, a nós a revelação necessária do nosso chamado. Assim como foi com Moisés. Que a revelação do Senhor venha até nós. Deus, nos ajude. Nos ajude a perceber, a discernir o que é mais importante. O que é prioridade. Não nos deixe, Senhor, cair nas distrações. Não nos deixe cair, Senhor, no oba-oba do entretenimento. Não nos deixe, Senhor, perder a tua presença. Senhor, nos ajude a nos posicionar de maneira adequada. Eu creio e declaro que em 2024, portas se abrirão, torneiras do céu jorrarão águas vivas sobre as nossas vidas, através de um posicionamento de fé. Essa é a nossa oração. Se você crê, dê um glória a Deus aí, irmão.
Aleluia.